Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Magalhães. Estou aqui deixando esse vídeo, essa aula gravada para vocês aí, para fazer um resumo sobre os dois materiais que eu já encaminhei para vocês, referente à disciplina de controladoria, o material parte um e parte 2. E vou fazer aqui agora, nos próximos 30, 40 minutos, um resumo sobre os principais pontos, os pontos que eu acredito que são destaques aí na área de controladoria, para que vocês possam aí entender melhor, pelo menos do meu ponto de vista, tá, pessoal? Que a controladoria não é apenas um departamento, não é apenas uma área, um setor, um segmento, né, da contabilidade ou da área administrativa financeira, mas é uma metodologia, né, baseada em indicadores econômicos, né, que a gente aplica na empresa, né, para fazer a sua gestão de desempenho, né, de performance e também, claro, voltado para todo um outro aspecto relacionado a controles, né, acompanhamentos, monitoramentos, processos, enfim, né, que isso vai desde a parte operacional até a própria parte financeira e estratégica da empresa, tá bom? Então vamos seguir aqui falando sobre algumas questões, né, alguns pontos, na verdade, que eu quero frisar aí com vocês. Mas antes, claro, fazer aqui uma breve apresentação, né, desse professor aqui que está aí conversando com vocês, tá ok? Nesse curso, né, de Ciências Contábeis, falando dessa disciplina de controladoria, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, né, da onde eu vim, né, qual é as informações que vocês podem ter sobre mim aí, né, que me levam, né, a estar aqui com vocês, dividindo um pouco esse meu conhecimento aí, tá bom? Então é o seguinte, é, eu sou professor já basicamente uns 10 anos, né, que eu estou atuando nessa área, né, eu fiz um mestrado, né, meu último curso, né, fiz um mestrado em Controladoria e Finanças pela PUC de São Paulo, mas antes disso eu já tinha trabalhado em algumas empresas, a última delas foi uma empresa de telecomunicações, né, que atua em São Paulo, e ao longo desses anos aí eu acumulei muita experiência, né, tive a oportunidade de ter aí acumulado muita experiência, principalmente na área de gestão de riscos, né, de processos, de desenvolvimento de políticas de gestão, de administração, enfim, né, trabalhando também da implantação dessas políticas ou desses manuais de processo em sistemas integrados, enfim, né, foi bastante coisa aí que a gente conseguiu vivenciar ao longo aí desses 30 anos mais ou menos, tá bom? Bom, e aí, claro, eu acabei migrando para a área docente, né? E aí comecei a trabalhar como professor, né, dos cursos de graduação em administração, em contabilidade, né, e alguns outros que tinham, né, dentro da sua grade curricular disciplinas de gestão. Tá? Então deu para também, né, vamos dizer assim, ser um multifuncional, né, nas faculdades que eu atuei, e também tive até inclusive a oportunidade de coordenar um curso, né, de MBA, um curso de pós-graduação de MBA, de gestão financeira e controladoria. Tá? Tudo aí na cidade de Salvador, né, numa das principais faculdades que nós conhecemos aí, né, que é Estácio. Então, que foi a minha principal, né, faculdade que eu atuei, mas deu para fazer bastante coisa lá também. Tá? Aqui são os contatos que eu deixo aí com vocês, né, meu e-mail, um canal que eu estou iniciando aí para desmistificar um pouco essa questão da controladoria nas empresas, nos negócios, né, independente do porte da empresa, né, independente do segmento, da atividade, né, que, como eu falei, é um método de gestão, né, que ele é puramente técnico, né, e pautado em gestão econômica, em indicadores,
né, em acompanhamento e monitoramento de performance, em padronização de processos, em normatização das atividades, enfim, né, tem todo aí um, um pacote, vamos dizer assim, né, um arcabouço de coisas aí, de pontos aí que a gente tem que abordar, tá? Que a gente tem que aí juntar, tá? Então tem aí meu Instagram também, né? Que é um pouco do meu pessoal, da minha vida pessoal, de coisas que eu gosto de postar e dividir, compartilhar, e meu WhatsApp, tá certo? Bom, vamos seguir aqui então, né? Como eu falei para vocês, eu já mandei dois conteúdos, né? Parte um e parte 2. Então vou estar falando aí sobre eles, né? Esses dois conteúdos que eu encaminhei, tá? Já tem aí uma boa parte, em torno de 60% aí, 70% de todo o conteúdo do curso, e vou fazer um breve resumo, né, tanto da parte um quanto da parte 2, que eu gostaria de estar fazendo isso pessoalmente com vocês, né, para a gente estar até se conhecendo, trocando um pouco, né, de ideias, né, trocando um pouco de experiência, né, na, da minha vivência, né, profissional, da vivência de vocês. Mas enfim, a gente tenta fazer isso aí na segunda parte do curso, que seria referente à unidade 2, e de repente a gente faz até um apanhado aí de tudo que nós estamos conversando aqui e falando aqui no vídeo, tá bom? Então, na primeira parte, a gente abordou aí sobre conceitos, objetivos, a estrutura e missão da controladoria, o papel do controller, né? Qual é o papel que o controller exerce? Ele exerce. Tá difícil aqui, peraí. Que ele exerce, né? Dentro da controladoria, né? Da empresa. Processo de gestão. E aí, na segunda parte, a gente fala de modelo. Uma coisa é o processo, outra coisa é o modelo de gestão. Modelos de decisão, um sistema de gestão que eu acho muito interessante, eu acredito ser muito interessante, que é o Balance Scorecard, que muitas empresas de grande porte, médio porte, têm, né, adotado e utilizado esse tipo de ferramenta para que seja feita uma gestão, como eu falei, muito mais técnica, mais estratégica, né, de um monitoramento muito mais aprimorado, ok? Minucioso, medindo, né, não só o desempenho financeiro, mas o operacional, porque o financeiro vai ser reflexo do operacional, né? O desempenho, o alcance financeiro que a empresa tem, né, que ela chega, vai ser um reflexo daquilo que ela tem na sua operação, tá certo? O foco da controladoria, né, olhando pelo aspecto de valor da empresa, e claro, né, uma empresa muito bem estruturada, com seus processos muito bem definidos, solidificados, né, com uma postura já de gestão de curto, médio e longo prazo, essa empresa agrega valor, né? É, vamos dizer assim, aumenta o seu valor, né, no mercado, agrega valor ao mercado, né, como negócio, né, ela valoriza mais, tá? E aí a gente fala sobre sistemas de informação e a gente fecha com planejamento estratégico. A controladoria tem um papel fundamental nessa questão do planejamento estratégico, porque no final das contas, pessoal, tudo vai ser resumido em números, né? E os números vão ser definidos as metas, né? Então vai ser feito lá todo um plano, né? Um conjunto de atividades, de planos que tem que ser é, é, condicionados na empresa, né? Para que essas metas, né? Esses números, né? Sejam atingidos, seja aí lucratividade, lucro, né? Enfim, né? Tem uma série de itens aí que a gente pode listar que podem se tornar metas da empresa, né? E isso demonstrado através de números, né? De forma quantitativa, tá bom? Então vamos seguir aqui, tá? Aqui apenas uma bibliografia que eu coloquei como uma referência, né? Dos livros, né? Que a gente pode estar buscando mais informações ou se aprofundando mais ainda aí no assunto, nos assuntos que a gente está expondo aqui, tá bom?
Então fica aqui também as referências bibliográficas. E aí, é claro, eu coloquei para vocês como seria, né, a nossa avaliação, que seria o quê? Exercícios, uma avaliação, que seria a V1, né, e depois a V2, e a nota final. Tá? Isso aqui pode variar de uma unidade para outra, no seguinte sentido: eu posso de repente dar uma prova aqui para vocês valendo 10 pontos e passar um ou dois exercícios que possam agregar, né, valores à nota final. Então, de repente, vocês tiraram lá nota 8 na prova e vocês fizeram um exercício que valeu nota 2 ou 2 pontos. Então, vou somar esses 8 da nota com os 2 pontos obtidos no exercício, vão ficar com nota final 10. Tá ok? Na segunda avaliação, de repente, eu posso mudar o critério, né? Vamos dizer assim, dificultar um pouco mais, vamos dizer assim, não dificultar, desafiar um pouco mais, né? A aplicação de vocês, né? O conhecimento que vocês estão adquirindo aí, e fazer uma prova valendo de 0 a 8, perfeito? E um ou dois exercícios totalizando 2 pontos aí. Então, o que seria? Você tirou 7 na prova, entregou, por exemplo, um exercício que valia 2 pontos e teve, né, êxito nos 2 pontos, acertando todo o exercício, então você ficaria aí, né, 7 com 2, 9. Seria a nota final, né, a nota 9 aí na sua caderneta. Tá ok? Então isso aí, de acordo com a que a gente for fazendo aí as nossas avaliações, eu vou deixando, né, esclarecido como vai ser a composição da nota, ou uma nota somada, né, ou uma nota, né, agrupada, tá certo? Bom, falando aqui então sobre a primeira parte que eu falei para vocês, que eu mandei, né, o material para vocês aí, sobre conceitos e objetivos, estrutura e missão da controladoria, o papel do controle e o processo de gestão, tá certo? Vamos lá. Rapidamente falando aí, a gente pode dizer o seguinte, que a origem da controladoria, ela partiu basicamente da contabilidade, né, lá na época da Revolução Industrial, como um braço, né, vamos dizer assim, da controladoria, da contabilidade, e que se tornou independente, e a controladoria tinha como papel principal zelar pelo patrimônio, né, da empresa, ou, né, pelos seus ativos patrimoniais, aí, pelos seus bens patrimoniais, e isso ganhou muita força na década de 90, se utilizando da controladoria como uma maneira de você monitorar, acompanhar, gerir, né, é, ou gerenciar, ficou melhor assim, o desempenho da empresa e se a empresa está, né, no caminho de atingir os resultados que foram decididos, né, que foram definidos e determinados, né, no momento que fechar o seu plano estratégico, né, concluir o seu plano estratégico para alcançar determinada posição, posto ou, né, números, né, que foram estabelecidos como metas aí. Um exemplo que poderia ser usado aqui é volume de faturamento, uma meta como lucros a serem obtidos, né? Enfim, aí pode variar de empresa para empresa, de negócio, mas era algo que a controladoria era usada para fazer esse monitoramento, para fazer essa gestão. E, obviamente, também foi ganhando mais escopo e abrangendo, né, mais setores ou mais atividades, né, que merecem serem monitoradas, que são os controles internos e externos, não só do ponto de vista financeiro, contábil, né, que aí a gente fala um pouco, né, sobre a incorporação da controladoria, é, da área de auditoria, né, da área de compliance, tá, da gestão de riscos, né, então acabou entrando e compondo, né, vamos dizer assim, estruturando cada vez mais a controladoria. Tá? E, obviamente, o planejamento estratégico. Então, toda vez que a gente, com uma empresa, ela vai estabelecer, né, um plano estratégico para alcançar metas, tudo isso ele é convertido em números e a gente enxerga isso, esse conjunto de números, de metas, no orçamento da empresa, no planejamento orçamentário da empresa.
Então, se ela almeja faturar mais, se ela almeja lucrar mais, tudo isso vai ser codificado, né, no planejamento orçamentário, do quanto ela quer faturar, né, do quanto ela quer lucrar, quanto ela vai precisar gastar, quanto ela vai precisar investir, aonde ela vai atuar, né, que aí entraria, né, vamos dizer assim, complementando o planejamento estratégico, né, onde ela vai atuar, que aí a gente falaria um pouco mais da parte operacional, né, que área que ela vai querer expandir, que mercados que ela vai querer, né, buscar, né, para atingir os números que ela definiu, né, dentro do seu planejamento estratégico convertido no orçamento, né, da empresa, tá bom? Então, tudo isso é importante, gente, porque assim, não dá para a gente falar que a gente quer ir para algum lugar se a gente não sabe para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, quando a gente quer ir, entendeu? Então eu sempre faço menção a essa passagem aqui, né? Quem não conhece aí essa fábula, né? Que é Alice no País das Maravilhas, que foi escrito por esse autor aqui, né? Lewis Carroll, que diz o seguinte: olha, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Poxa, mas realmente qualquer caminho serve, qualquer caminho é apropriado, né? Qualquer caminho vai realmente levar no meu objetivo, dentro daquilo que eu quero alcançar, que a empresa quer alcançar. Isso foi extraído daquele diálogo, né, que a Alice teve com o gato, né, quando ela chegou lá no País das Maravilhas, né? Que ela diz o seguinte aqui, né? Podes me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui, né? Perguntou Alice para o gato. E o gato respondeu, né? Isso depende muito de para onde você quer ir, né? Aí, né, ela disse, olha, pouco me preocupa, né? Para onde eu quero ir, né? E aí o gato respondeu, bom, se nesse caso pouco importa o caminho que quer seguir, né? Então não importa o caminho, né? Se você não sabe nesse caso para onde quer ir, qualquer caminho serve. E não é bem assim no mundo dos negócios, né? Você tem que saber exatamente para onde você quer ir, como você quer ir, de que maneira você quer alcançar os seus objetivos. Tá? E a controladoria vem aí justamente para ter uma grande contribuição, né, nesse sentido. Tá ok? Então a gente tem aqui, né, conceitos, né, para a gente ter isso de forma, vamos dizer assim, mais clara, mais nítida. A gente pode dizer que a controladoria consiste num sistema composto por normas e procedimentos apoiado por uma gestão econômica, né, com dois focos, um na área administrativa, né, visando principalmente a missão, função, os princípios, né, que norteiam o modelo de gestão, o sistema da empresa, e claro, né, uma combinação, né, da área do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princípios, métodos, que aí são decorrentes da administração, da economia, da psicologia, estatística e principalmente da contabilidade. Porque, obviamente, que a controladoria ela vai, né, vamos dizer assim, fazer uma ligação, tá, entre a contabilidade da empresa e a área financeira da empresa. Ela está bem ali no meio, né? Então ela faz essa conexão, tá, da contabilidade com a área financeira. Por que isso? Porque na contabilidade ela vai ter todos os registros de movimentação financeira, física, vai estar tudo lá, né, registrado numericamente. Perfeito? E a contabilidade vai fazer o quê? Ela vai transformar tudo isso, vai condensar tudo isso em relatórios financeiros, que a gente conhece como balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração de origem e aplicação de recursos, né? Tem uma série aí, tem vários, né, relatórios que a contabilidade produz. E esses relatórios vão servir para a controladoria fazer a avaliação de como está sendo desempenhado o papel econômico ou desempenho, né, da empresa, para dizer para o financeiro o seguinte: olha, daquilo que havia sido determinado, né, como metas, o resultado está sendo assim hoje.
Então, pode-se dizer que a controladoria vai dizer, olha, estamos no caminho certo ou não. Se não está no caminho certo, financeiro, qual o impacto disso? Perfeito? O que, que nós podemos aí reverter ou mudar nessa trajetória para que a gente retome o rumo para atingir os resultados? E não só a área financeira, porque isso depois acaba envolvendo todas as áreas da empresa. Né? A controladoria ela acaba, né, vamos dizer assim, permeando, se relacionando com todas as áreas da empresa, né? Que a gente poderia dividir entre a área operacional, a área produtiva, a área administrativa e a área estratégica. Né? Teríamos aí a produção, a gestão, né? E os diretores, sócios da empresa, enfim. Né? Então, ela vai interagir com todas essas três grandes áreas, né, que se divide a empresa, para mostrar que, olha, o caminho não está da forma como a gente espera. O que, que a gente precisa fazer para retomar o curso? Para a gente chegar e atingir nossos objetivos. E aí vem os questionamentos, né? Olha, nós não estamos seguindo com o nosso objetivo, né? Tracionando a empresa para alcançar nossos objetivos, por qual motivo? É por conta de fatores internos ou por conta de fatores externos? Né? Fatores externos é alguma mudança na economia, alguma situação que não era realmente prevista, como a gente viu agora a questão da pandemia ou de uma guerra que explodiu, enfim. Isso acabou afetando o mercado de atuação da empresa e mudando, né, todo o cenário econômico, e aí acaba interferindo dentro do seu processo, né, de gestão na relação ao alcance das metas e objetivos, ou é algo interno, né? Olha, os processos não estão sendo respeitados, está sendo feito muita coisa, né, de forma aleatória, não está tendo devido cuidado com a gestão dos custos, ou com as compras, ou com aquisições, ou com gastos. Então, tudo isso é tratado internamente. Então, quem é que está, vamos dizer assim, né, destoando, né, a empresa de alcançar os seus objetivos? Porque se for interno, obviamente a empresa tem que tomar atitudes. E mesmo externo também, né? Mas aí o externo ela vai entender que de repente os objetivos dela têm que ser alterados, né? Ou poderão estar sendo comprometidos, mas que foge ao seu controle, tá? Foge ao seu controle. Então ela tem que também estar preparada para isso, tá ok? Bom, então seguindo aí, pessoal, né? Com o nosso material. A controladoria, então, é a utilização da ciência contábil em toda a sua plenitude. Isso eu não tenho como discordar. Então a gente tem, como eu já falei, os conceitos de controladoria, né? É, e a gente sabe que a controladoria, a importância dela quando a gente fala em relação à empresa, é porque a gente entende que a empresa é um sistema aberto e dinâmico, né? Ele pode sofrer interferências de fora. Então isso é apenas para vocês terem essa clareza de que, olha, a controladoria ajudou lá no planejamento estratégico da empresa, na elaboração do orçamento e que isso não pode ser mais alterado. Não, isso pode ser alterado. Principalmente, como eu falei, a empresa se tratando de um sistema aberto, que ela pode sofrer interferências, né, do ambiente externo em relação ao ambiente interno, foi o exemplo que eu dei, por exemplo, de uma pandemia, né? Um problema, né, de saúde pública a nível mundial, né, de contexto mundial, que nem todo mundo foi impactado, né, por essa situação. Tá? Então, a empresa ela é considerada como um sistema aberto. Tá bom? Bom, então, o que, que acontece? O bom desempenho de um sistema depende do bom desempenho do outro. Ou seja, a controladoria ela só vai se sair bem se todas as outras áreas ou todos os outros sistemas interligados com a controladoria também forem bem. Né? Se não houver isso, não tem como toda empresa ou a empresa ter êxito, né, dentro do seu processo de gestão. Tá? E a gente fala aqui também um pouco sobre essa questão, né, sobre o sistema, né, que a empresa possui, ou a empresa sendo um sistema aberto, né, que o sistema nada mais é do que um conjunto de elementos que se interagem, né, que estão interligados.
E a gente enxerga isso claramente na empresa. A produção está interligada com a área comercial, que está interligado com a área financeira, que está interligado com a contabilidade, que está interligado com a área administrativa. Então, são várias engrenagens que estão, né, conectadas, que interagem entre si, né? E aí, por conta disso, né, é considerado um sistema. E um sistema aberto, por quê? Porque ela pode sofrer interferência de fatores externos, né, como também fatores internos. Tá certo? Bom, então eu tenho aqui, né, uma, uma definição, né, do Catelli, que é um grande autor aí que fala sobre controladoria, que diz o seguinte: a missão da controladoria é assegurar a eficácia da empresa por meio da otimização de seus resultados. Tá ok? Então, o que quer dizer isso? Olha só, pessoal. Quando a gente fala de otimizar os resultados, isso não quer dizer que é apenas alcançar suas metas e seus objetivos. Não. É melhorar cada vez mais e otimizar cada vez mais a geração de recursos que a empresa, né, obtém através da sua operação, não somente atingindo os seus resultados. Então, lembra que eu falei que a controladoria ela interage, né, com, com a área contábil e com a área financeira. Por quê? Porque se ela consegue fazer uma, vamos dizer assim, uma otimização, né, consegue assegurar essa eficácia, não só a eficiência, né, mas a eficácia também dos recursos gerados pela empresa. E aí passa essa informação para o financeiro e fala: olha, financeiro, isso aqui é o recurso gerado, isso aqui é os resultados alcançados. O que, que a gente pode melhorar mais ainda aí? Né? Então, o financeiro vai se encarregar de fazer o quê? De otimizar ainda mais. Né? Ou, no caso, a controladoria pega e verifica o seguinte: olha, isso aqui foi os resultados obtidos em determinado período. Se volta, né, para a área comercial, ou se volta para a área industrial ou para a área operacional, fala assim: escuta, quanto a gente pode melhorar nos processos para reduzir aí talvez o nível de custos, né, para otimizar cada vez mais os recursos obtidos, tá? Então, é uma engrenagem, um ciclo que é praticamente sem fim. Ou seja, a controladoria sempre vai estar buscando, né, não só assegurar, mas otimizar, né, buscar que as áreas, todos os departamentos que estão envolvidos aí na empresa, otimizem, né, os seus recursos, os recursos consumidos para gerar as suas operações. Tá? A controladoria ela trabalha nesse sentido. Tá bom? Então, quando a gente fala de estrutura e de missão da controladoria, como a gente, né, resgata o pensamento lá, né, aquela passagem da Alice no País das Maravilhas, que você tem que saber para onde a empresa quer ir, né, para onde você quer direcionar a empresa. E quando você toma essa decisão, quem vai estar monitorando isso é a controladoria, saber se você está na direção correta ou não, se a empresa está na direção correta ou não. Porque se houver desvios, a controladoria que vai ser o seu grande alerta. É como se fosse um painel, né, de navegação, né, de uma aeronave, né, de uma embarcação. Você é o capitão, né? Você é o dono da empresa, o gestor da empresa, e você está ali no timão ou no manche, né, dirigindo a empresa. Mas de repente você olha para os seus controles, né, para os seus indicadores e fala: ó, oh, você está saindo da rota, né? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar a aeronave ou colocar a embarcação novamente na rota, né? Ou ela diz o seguinte: olha, o seu desempenho está indo muito bem, né? Você pode pensar assim: pô, se está indo muito bem, eu vou tentar melhorar um pouco mais. Então, a controladoria vai atuar nesse sentido, tá? De ser a grande bússola, vamos dizer assim, dos seus negócios, tá bom? Bom, falamos aí então, né, sobre missão, visão, valores, né, sobre a capacidade, a participação, perdão, da controladoria como, como uma ferramenta de gestão, perfeito? E o quanto isso pode agregar valor ao negócio da empresa, tá? Pode valorizar ainda, né,
mais ainda, né, a empresa, né, dentro do mercado. Valorizar no sentido, olha, imagine que você tem um negócio que foi avaliado em 5 milhões, 10 milhões, né? Se você for vender a empresa hoje, tá? Isso que eu falo de geração de valor. Você vai vender a empresa hoje. Quanto essa empresa vale? Ela vale 10 milhões. Mas, né, vamos imaginar o seguinte: quando ela foi fundada, quando ela foi constituída, ela valia esses 10 milhões. Agora, com todos os processos certificados, né, com uma empresa rentável, que tem uma projeção, né, muito próspera, né, de resultados futuros, quanto essa empresa vale? Ela vale muito mais. Ela pode dobrar, triplicar o seu valor, ok? Então ela vai sendo valorizada. Isso é o que acontece muito quando a gente observa. É claro que tem outros fatores envolvidos, mas na bolsa de valores, né? As ações de uma empresa elas podem ser valorizadas à medida que a empresa ela pode estar tendo, né, ótimos resultados, né? Resultados eu digo lucro, né? E isso está pautado na sua gestão, ok? Por meio da sua gestão, né? Uma gestão técnica, uma gestão consciente, uma gestão sólida de processos muito bem definidos, né? De um planejamento estratégico muito bem elaborado, né? De um controle muito eficaz e eficiente, né? Dentro dos seus números, do seu desempenho, da sua performance, né? Um controle minucioso, né? De toda a operação da empresa. Então, essa qualidade na gestão vai gerar valor para a empresa, né? Vai valorizar a empresa como um negócio. Tá? E isso é que a controladoria contribui muito, né? Dentro da gestão, dentro da empresa. Ok? Então, o que nós temos aí? Nós temos duas situações que a gente tem que falar sobre a eficiência da empresa e a eficácia da empresa. Tá? Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando da eficiência técnica ou eficiência tecnológica. Né? E também existe aí a eficiência econômica. Tá? Quando a gente fala da eficiência técnica, a gente está falando da melhoria dos processos. Perfeito? Quanto aqueles processos podem ser melhorados. E aí foi aquilo que eu disse para vocês. Olha só, quando a gente está, né, com todos os processos da empresa, tá? Imagina o seguinte: você tem lá o seu negócio, dependente do porte, né? Ou a empresa é uma empresa de grande porte, que a maioria delas com certeza tem, né, os seus processos mapeados, seus processos documentados, né, revistos, né, porque os processos têm que ser melhorados. Mas você tem uma empresa aí, um pequeno negócio, que você tem muito bem definida toda a operação da empresa, mas essa operação ela não está, vamos dizer assim, devidamente registrada. Né? O que é registrada? É escrita, tá? Definida lá no manual de normas e procedimentos, ou de processos e procedimentos, onde você vai definir lá como as atividades são desenvolvidas, quem deve desenvolver, como deve desenvolver, né? O que deve ser feito, ok? Então isso gera um padrão, uma padronização nos processos, né? E você não perde tempo, de repente, em tomadas de decisão. A gente vai falar isso mais à frente, tá? Você sabe exatamente o que cada um tem que fazer dentro da empresa, ou dentro do departamento, ou dentro da área, tá? Isso é a que a gente chama de eficiência técnica, né? Porque esses processos podem ser revistos periodicamente e, claro, melhorados. E à medida que serão melhorados, vai gerar maior produtividade, maior eficiência, maior eficácia. Né? E isso vai refletir aonde? Como eu falei, vai refletir na eficiência econômica. Né? Por que vai refletir na eficiência econômica? Porque se você pode, por exemplo, economizar, né, reduzir gastos, reduzir custos ou melhorar, né, a quantidade produtiva com os mesmos recursos ou com menos recursos, o que vai refletir dentro dos números econômicos da empresa? Maior lucro. Né? E
E isso também gera muito valor para a empresa, né? Produzir mais com menos, né? A gente enxerga muito isso quando a gente vê, perdão, quando a gente viu aí as empresas, né, se fundindo, né? Um grande exemplo clássico disso é as cervejarias, né, onde tinham lá duas cervejas concorrentes, Brahma e Antártica, vamos dizer assim, né, e de repente as duas se fundiram numa só, né, as marcas continuam, as marcas permanecem, mas são produzidas numa única fábrica. Não existe mais duas fábricas trabalhando, é uma única fábrica. O quanto está sendo otimizado aí os processos, o quanto está sendo economizado de recursos, né, para continuar na mesma escala de produção, produzindo duas marcas de cerveja na mesma fábrica. Tá? Isso é eficiência, né, somado a eficiência técnica com a eficiência econômica. E isso vai gerar o quê? Mais valor para a empresa, mais valor para o seu produto, mais valor para as suas ações. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui, né? A estrutura da controladoria, normalmente, né, a gente encontra esse organograma aqui, que é debaixo da controladoria a contabilidade e a parte fiscal e, obviamente, o planejamento e controle. Tá? A controladoria normalmente é um órgão de staff, de apoio, de assessoramento, tá? Principalmente, né, para o CEO da empresa, para a presidência ou para o conselho administrativo, né? Ela fica um pouco destacada, ou pode ficar até debaixo mesmo de uma vice-presidência, né, financeira, tá? Mas ela vai ter, vamos dizer assim, a sua autonomia totalmente reconhecida sem ter nenhum tipo de interferência de alguma outra gestão. Até porque dentro da controladoria você vai ter auditoria. E a auditoria é justamente para verificar, né, se todos os processos contábeis e também os processos operacionais estão sendo executados respeitando não só normas contábeis, legislação contábil, mas também o manual de normas e procedimentos internos da empresa, tá? Bom, seguindo aqui, né? Aqui é mais um organograma, né? Um exemplo de organograma, como eu falei para vocês, ó, da auditoria, tá vendo? Auditoria interna, né, que é importante a empresa ter, principalmente quando ela tem os seus balanços, né, divulgados aí por ela ser uma empresa de sociedade anônima, né, de capital aberto, que é o caso das empresas que possuem ações negociadas no mercado financeiro. Então tem que ter uma auditoria para ir monitorando se realmente tudo que está sendo processado, não só no âmbito operacional, mas financeiro e contábil, né, se estão atendendo todas as normas, toda a legislação, não só externa como interna, porque depois ela sofrerá uma auditoria externa para validar se realmente todos aqueles processos contábeis, principalmente, estão dentro, né, dos parâmetros legais que a legislação exige, tá? Que os órgãos fiscais exigem, né? Como a Receita Federal principalmente. Tá? E a gente sabe que agora também com a Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana, né, que foi instituída aí para as empresas que têm é, é, ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, também tem que ser auditado, né, do ponto de vista operacional, não é somente do contábil financeiro, tá? Da parte operacional também, tá bom? Bom, alguns modelos aqui, né, que a gente colocou, e aqui a questão, como eu falei para vocês, que a controladoria, perdão, contribui, né, para estabelecer a missão, a visão, os valores da empresa, tá certo? Então, voltando aqui, tá? A controladoria, ela tem um papel muito importante na empresa, né? Quando a gente olha aí as grandes empresas, nesse sentido, né? Ela é a norteadora, ela é que vai monitorando lá, né, através de seus indicadores, dos seus controles, se a empresa realmente está respeitando o orçamento determinado, respeitando o planejamento estratégico, respeitando, né, a sua política de normas e procedimentos internos, né, e ela vai apontando, vamos dizer assim,
o destoamento disso, né? Aquilo que está fugindo, né, do percurso que deve ser, que tem que ser seguido, ok? Então, quando eu falo aqui, né, da controladoria como uma metodologia, né, um método de gestão, tá? Eu falo também o seguinte, que o papel do controller, tá? O papel do controller é justamente assessorar, né, ou servir como um suporte de consultoria, né, em toda a pirâmide hierárquica da empresa. Ele também irá analisar, interpretar e irá divulgar essas informações para toda, né, pirâmide hierárquica na empresa. Ela vai orientar os líderes da empresa, fornecendo informações financeiras, né, para desenvolver estratégias bem-sucedidas e principalmente no planejamento financeiro orçamentário. Então a gente pode resumir que o papel do controller, né, o papel do controller como gestor da área, tá? Como gestor da área, é ser uma liderança orçamentária. Esse é o principal papel do controller, porque da sua liderança orçamentária vai se desdobrar várias outras atividades e responsabilidades que ele tem que manter foco para quê? Para assessorar as áreas envolvidas ou as áreas responsáveis por essas, vamos dizer assim, por essas partes que vão compor, que compõem o orçamento da empresa, o planejamento orçamentário da empresa. Né? Então, como a gente fala aqui, né, no primeiro item, né, ele é uma posição de assessoria, ele vai assessorar, não é só lá, né, o topo da pirâmide, o dono da empresa, os proprietários da empresa, os acionistas, o conselho administrativo. Não, ele vai assessorar também as outras áreas, né? A área administrativa, a área financeira, a área comercial, a área operacional, tá certo? Então ele vai interagir, né, com todas essas áreas também, tá bom? Bom, então eu falei para vocês que o importante, né, que o papel do controller também seja de produzir ou proporcionar que a empresa atinja, né, os seus valores e nesse cumprimento, né, dessa missão, ela vai gerar cada vez mais lucro, né? A empresa vai ser cada vez mais lucrativa e vai cada vez mais agregar valor ao seu negócio, né? E aí a controladoria é onde entra com a sua responsabilidade, né? Com a sua parte aí para contribuir nesse processo, tá bom? Aqui a gente fala, né? Como eu disse anteriormente, como a controladoria acaba, né, participando desse processo, né? Interagindo com todas as áreas, tá bom? É, claro que tem aqui menção a vários autores, né? Mas uma coisa que eu gosto de destacar muito é que a controladoria ela sempre vai enfatizar principalmente os custos envolvidos nos processos da empresa, né? E aí a gente vê o seguinte, né, que os custos, né, dos processos, quando é igual ao valor agregado, a empresa não tem lucro, está empatado ali, tá? Quando ela tem os seus custos, né, menor que o valor agregado, ela já está tendo aí um problema de lucro, né? Ou seja, ela não está, né, criando aí exatamente, né, ou, perdão, ela está gerando, né, lucro para a empresa, né? Então ela está criando, agregando valor ao negócio. Agora, quando o custos dos processos, tá? Quando o custo dos processos forem maior, tá? Vamos deixar isso bem frisado aqui, ó. Se o custo dos processos são menores que o valor agregado, tá? E aí o valor agregado a gente entende o quê? O valor da empresa, o valor dos seus produtos, né? O preço final que o produto está sendo comercializado. Quando o custo do processo é menor, lucro, né? Quando o custo do processo é maior que esse valor agregado, o que a gente vê aí? O resultado, né, é, da empresa com prejuízo. Tá? Então, o que acontece?
o controller, a controladoria, tem que estar muito atento a isso. E é essas informações que ela vai estar distribuindo, né, para as áreas pertinentes aí, para as áreas envolvidas. Quantas empresas estão podendo gastar dentro daquilo que foi orçado, se elas estão gastando mais, né, fazer o alerta aí, se elas estão gastando menos, né, também fazer o alerta no sentido, olha, estamos no caminho, no caminho certo. Vamos manter o ritmo, vamos tentar melhorar ainda mais o ritmo, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que na controladoria a gente tem um modelo de gestão econômico que centra-se na eficácia, tá? Na gestão da eficácia das atividades empresariais desenvolvidas internamente. Que isso vai ser o reflexo, né? Isso vai refletir no seu resultado financeiro, tá certo? Vai resultar aí, vai implicar no seu resultado financeiro, tá bom? Bom, falamos aí então, né, sobre essa primeira parte aí, né, do nosso curso, né, desse material, falando, né, sobre o papel da controladoria, do controller, né, a sua interação junto às outras áreas, a sua participação, né, na definição do planejamento estratégico, o monitoramento desse plano orçamentário definido, o quanto isso gera de valor ou agrega valor para a empresa, o quanto isso pode impactar, né, no valor da empresa, não só no mercado, mas também internamente. Né, e aí a gente tem algumas maneiras também de avaliar esse preço, né, esse valor da empresa, como eu falei, né, como a gente citou anteriormente com relação às ações no mercado financeiro, né, que aí é um preço de mercado que você está verificando em relação ao valor de cada ação, né, que a ação pode subir, pode cair. Então a gente entende que a empresa está, né, se valorizando ou se desvalorizando. Né? Então, tem uma série de fatores aí que a gente tem que se atentar, né, nessa questão, né, de agregar valor, né, de buscar agregar valor cada vez mais para a empresa. Tá? Aí a gente fala aqui sobre um pouquinho sobre a diferença, né, do lucro econômico e lucro contábil, que isso aqui eu acredito que vocês já saibam, né, já aprenderam em outras disciplinas, né, que o lucro financeiro, a gente tem aí um lucro através do regime de caixa, né, ou seja, aquilo que efetivamente saiu ou entrou no caixa, e o lucro contábil, né, é pelo regime de competência, ou seja, tudo aquilo que foi registrado, independente de ter saída de caixa ou não, mas foi registrado como uma movimentação contábil, como um fato contábil, tá? Então isso aqui, eu acredito que vocês já tenham aprendido aí, tá bom? Então, vamos dar aqui uma breve paradinha, né? Para a gente falar aí agora, né? Vamos dar um intervalozinho aqui e vamos falar agora sobre o material 2 que já foi disponibilizado para vocês aí. Perfeito? Então, para quem aí quiser dar uma paradinha aí de uns 5 minutinhos, tomar uma água, alguma coisa assim, né? E a gente volta com a nossa segunda parte aí, né, do vídeo, tá bom? Então, finalizando aqui o material, né? Vamos dar uma pausa aqui e a gente vai seguir aí. Ah, uma coisa que eu estava me esquecendo aqui, né, que a gente não falou, sobre o processo de gestão. Olha só, estava pulando essa parte, isso é importante. A gente tem que entender o seguinte, que o processo de gestão ele vai envolver planejamento estratégico, operacional, programação, execução e controle. Tá? Tudo isso a gente pode enxergar aonde? Dentro de uma ferramenta chamada PDCA. Tá? O que seria o PDCA? Né? Em administração a gente fala muito sobre isso. A gente vai ter o plano que foi, né, oriundo de uma análise de mercado, identificando oportunidades, avaliando os processos e definindo um plano de ação. Perfeito? Feito essas quatro etapas, a gente vai para a execução do plano. Né?
E aí, durante a execução do plano, a gente vai checando se os resultados estão de acordo com aquilo que foi planejado. Se esses resultados forem ou não, eles vão ser aqui analisados e vão, claro, né, se não estiverem sendo realizados, né, esses desvios deverão sofrer ações corretivas, né, e melhorias dentro das práticas, para depois voltar ao que? A ser verificado, a ser avaliado durante a sua execução, fazendo a sua checagem. Então, esse PDCA, essa metodologia, a gente usa muito também dentro da controladoria, tá? Muito dentro da controladoria. Isso é importante dentro do processo de gestão da empresa de fazer, né, essa checagem, de fazer esse acompanhamento, de fazer, né, de seguir passo a passo essas etapas aqui usando essa ferramenta. Na minha opinião, é uma ferramenta que contribui muito aí na gestão, né, da empresa, usando obviamente a controladoria aí como uma metodologia de gestão econômica, utilizando aí, né, indicadores econômicos, tá certo? Bom, então como eu falei, né, a gente vai dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Só um instantinho aí, tá?